E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, o primeiro vídeo voltado para conteúdo que eu tô fazendo aqui pro YouTube. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês alguns princípios sobre tráfego pago que me ajudaram muito ao longo de toda a minha jornada como gestor de tráfego, tá? Então hoje, além de ser gestor de tráfego, eu tenho minha marca, tenho outros negócios na qual eu entro com essa parte de marketing, tá? E quando a gente fala de tráfego, a gente tem que entender que tráfego é apenas um pilar dentro de toda a estrutura de um processo de venda. Então você saber apenas tráfego pode ser que não te gere resultado. E talvez seja isso que esteja te impedindo de gerar mais resultado para o seu cliente. Ou que seja, você está estagnado, não consegue passar daquela quantia de valor de vendas do seu produto. Então, desse vídeo eu quero te ajudar, te mostrar exatamente sobre isso. Os princípios do tráfego, pelo menos que me ajudaram e que eu realmente levo comigo em toda a minha jornada de especialista em anúncios online, em tráfego pago, tá bom? Todo esse material eu vou deixar disponível aqui embaixo também, caso vocês queiram ver, tá? E é isso, basicamente isso. Me sigam nas redes sociais, bora pra cima, deixa um comentário aí, deixa seu like, agora no começo do vídeo já deixa seu like. E é isso, bora pra cima. Bom, pessoal, antes de começar aqui, antes de prosseguir, tenho dois avisos para vocês. Primeiro é que esse mapa ele vai estar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, caso fez sentido para vocês esse tipo de informação, tá aqui embaixo para download, ou se vocês quiserem replicar, enfim, de qualquer forma vai estar aqui embaixo para vocês baixarem, tá? Fazer o que vocês quiserem, tá? Então, Henrique, eu tenho um produto físico, Henrique, eu tenho um produto digital, eu tenho um negócio local, eu vendo roupa, eu vendo calçado, eu vendo aparelho para laboratório químico. Vai funcionar para mim? Mano, vocês têm que entender que tráfego em si ele é só um pilar quando a gente fala de um processo de venda na internet. Eu vou comentar isso um pouco mais pra frente, mas, cara, tráfego sem copy não vende, não gera resultado. Se você não tiver um bom posicionamento, uma boa oferta, uma boa estrutura já bem feita, você não vai ter resultado. Então, o tráfego em si, ele, vamos dizer que ele é apenas um impulsionador, tá? Então, sim. Justamente por isso que o nome desse vídeo chama Princípios do Tráfego, tá? Porque vocês vão entender que tráfego por si só, ele não gera resultado. Muita gente se depara com isso, né? Não estou tendo resultado, não estou gerando resultado para o meu cliente, não estou conseguindo vender, meu produto está estagnado, está parado, não está gerando vendas. Quando você vai olhar a estrutura do cara, o cara só está rodando tráfego, não tem uma boa oferta, não tem uma boa copy, não tem um bom material visual. De qualquer forma, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é o princípio do tráfego. Se você pegar tudo isso e aplicar de forma linear no seu negócio, no seu produto, na sua estrutura, na sua operação, o que quer que seja, você vai ter um bom resultado. Mas primeiro você precisa entender tudo isso daqui. Bom, pessoal, separei em 4 pontos aqui, 4 pontos para mim, os mais importantes, tá? E que eu também já validei nos meus negócios, tá? Eu não apenas trabalho prestando serviço sendo um gestor de tráfego, mas eu tenho outros negócios na qual eu coloco a minha expertise em tráfego nesses negócios. Primeiro de tudo, o que compõe um negócio na internet? É uma pergunta que talvez pouca gente se faça, né? Ou quase ninguém se faça, e eu costumo fazer muito quando eu inicio um novo mercado, seja para um cliente, seja para um projeto novo ou para um negócio novo. Bom, vamos lá. O que compõe um negócio na internet? Primeiro de tudo, e mais importante na minha opinião, antes de você iniciar qualquer negócio, entender o seu público melhor do que ele mesmo. Por quê, pessoal? O que acontece muito, eu tô falando no mercado da gestão de tráfego, entre gestores, enfim. Na maioria das vezes, existe uma taxa, e eu falo isso por experiência, por conversar com outros gestores e trocar ideia com outras pessoas, eu percebo que eles têm muita dificuldade em reter o cliente. Não por comunicação, mas sim por falta de gerar resultado para o cliente. Isso na maioria das vezes acontece porque nem eles, nem o próprio cliente conhece mesmo o cliente do próprio cliente, sabe? Talvez tenha ficado confuso, mas só para vocês entenderem. O objetivo do gestor é gerar venda para o cliente, seja gerando lead, mandando pessoas para o site, mas o objetivo dele é gerar resultado para o cliente. Na maioria das vezes, por essa falta de entendimento do público, você acaba atirando para todo lado. Então você gasta a grana do cliente, gera pouco ou quase nenhum resultado para ele e acaba que você fica 1 mês, 2 meses com o cliente e daí fica sem saber o que fazer. Então esse para mim é o ponto mais importante. Aqui na minha agência hoje eu tenho alguns processos para identificar melhor o meu público e assim a gente gerar resultado melhores e maiores para os clientes. Com isso, eu tenho uma facilidade de criar uma estrutura inteira para ele. E é muito mais fácil eu vender o que as pessoas já estão pedindo, porque eu só vou entregar o que elas já estão pedindo, o que elas já estão buscando, o que elas já estão procurando. É muito mais fácil, inteligente. Então, primeiro, entender o público melhor do que eles mesmos. Como eu falei, o maior erro é não definir quem você quer atingir no digital. E aqui tem uma frase muito icônica para mim, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe seu público, logo você acaba tirando para tudo quanto é canto. Gasta dinheiro, gasta verba, testa criativo, sobe campanha, tentando criar mais.
troca de plataforma e daí acha que é o problema do tráfego, mas na verdade não. Às vezes o tráfego tá bom, só que a copy que você está usando, o direcionamento que você está usando, o público que você está direcionando não é o certo. Então, é um erro você não definir quem você quer atingir no digital. E aqui entra um contra ideal. Defina a sua persona ideal, tá? Então, antes de você iniciar um negócio, seja prestando serviço ou em um negócio novo que você está entrando, que seja você vai prestar o serviço de tráfego, é interessante você já definir a persona mesmo que o cliente não tenha. O que é uma persona, Henrique? O perfil ideal do seu cliente. Defina nível de consciência, faixa etária, gênero, mercado de atuação, interesse, parte financeira, o quanto você quer que ele te pague, se é um cliente consciente, como está aqui, nível de consciência, se ele está disposto a pagar o valor que você está cobrando, se ele sabe como funciona o seu negócio, se você vai, sabe? Então, defina primeiro uma persona ideal. Terceiro ponto aqui, por que fazer isso? Como eu falei, quando você define um público, quando você sabe quem é esse público, quando você sabe com quem você quer se comunicar, fica muito mais fácil você vender e gerar resultado para determinado produto, serviço ou o que quer que você esteja fazendo. Então você começa com assertividade, sabe como se comunicar, sabe com quem você está falando e você acaba se especializando naquela área, porque você acaba fazendo uma pesquisa de mercado, entende quais são as dores, quais são os problemas, o que eles querem, se eles realmente procuram aquele produto, aquele serviço ou o que quer que seja que você está vendendo, né? E, por fim, você elimina gastos desnecessários. Então, se você sabe o caminho, você não vai ficar tirando para todo lado. É muito mais fácil, mais eficiente e é um trabalho inteligente também. Segundo, posicionamento estratégico. Estar posicionado onde seu público está é basicamente entender o processo estratégico do público do seu cliente. Também tem a ver com o público do seu cliente, você entender o público. Exemplo de imobiliária. Um casal que acabou de casar quer comprar um imóvel. Aonde que ele vai comprar? Ele vai no Facebook pesquisar? Ele vai no Instagram pesquisar perfil de imobiliária da cidade ou de outras regiões para buscar? Pode ser que não. Ou seja, talvez você tenha duas vertentes de público. Um público qualificado, que são as pessoas que já estão buscando, e é esse público, na maioria das vezes, que de início você tem que ir atrás. Porque são pessoas que já estão buscando, já estão procurando. E na maioria das vezes esse público ele está mais localizado aonde? Não é no Facebook, nem no Instagram, é no Google. E estar posicionado onde o seu público está, na maioria das vezes, tem a ver com a sua base. No Google, qual que é a sua base? É o canal no YouTube? É uma landing page de alta conversão? Qual que é a sua base dentro do Instagram e do Facebook? É uma página bem feita, um Instagram bem alinhado? E aqui eu coloquei, só para deixar claro, o que é estar posicionado. No Google, ter uma ótima landing page, uma página de alta conversão. No Facebook e no Instagram, ter um perfil atrativo e cativante, né? Então, tudo isso vai de acordo com aonde o seu público está. Primeiro, entenda seu público. Terceiro, esteja posicionado aonde ele está. O terceiro tópico aqui, quebra das 3 objeções. Beleza, Henrique? Entendi meu público, fiz todo o mapeamento aqui, já montei minha página, montei meu perfil, o que eu devo fazer agora? Quando a gente fala do processo de venda, independente, seja um produto high ticket, um produto ticket baixo, um lead, não importa. As pessoas elas têm essas 3 objeções na maioria das vezes. E aí são essas 3 objeções que você tem que quebrar. Primeiro, autoridade. Segundo, preço. Terceiro, plausibilidade. Antes em si de eu fechar com um cliente ou entrar em um novo negócio, eu sempre me pergunto, esse cliente tem autoridade? O preço é fácil de quebrar como objeção? Terceiro, é fácil da pessoa entender? Eu consigo demonstrar com eficiência como o meu produto vai fazer diferença na vida dela? Você tem que quebrar essas 3 objeções. Primeiro, você tem que quebrar essa objeção de autoridade. Como que você quebra essa objeção? Gerando valor, matando a cobra e mostrando o pau, né? Mostrando que você realmente entende daquilo que você está vendendo, provando que você faz o que você fala, mostrando que o seu conteúdo ajuda as pessoas, sendo humano e não um robô. Distribuindo conteúdo e estando bem posicionado, porque a pessoa ela sempre vai buscar saber quem que é você. Então, se ela encontra informação sobre você, vê seus conteúdos, vê depoimentos, você acaba quebrando essa objeção de autoridade, porque ela acaba vendo você como uma autoridade realmente naquilo que você faz. Segundo, preço. Quando você não tem autoridade, o preço ele se torna uma objeção maior que a autoridade. Mas, quando você tem autoridade, o preço ele cai um pouco uma objeção. Não é aquela objeção 100%, sabe? Aquela crença que a pessoa tem. Não, cara. Quando você tem autoridade, a pessoa ela sabe que você vai gerar resultado para ela, sabe? Então, o preço ele se torna uma objeção mais fraca, sabe? Ah, Henrique, eu tenho autoridade. Para quem tem autoridade, para quem não tem, o que você deve fazer? Bom, muitas das vezes as pessoas elas sempre vão ter essas objeções. O produto é muito caro, não tenho todo esse dinheiro, isso é um roubo, é um absurdo, né? E como que você faz para quebrar essa objeção de preço, né? Gerando autoridade no que você faz. Como eu falei, tem a ver sim com essa primeira objeção de autoridade. Elas sempre vão
quando você tem autoridade, acaba que você diminui essa objeção, você acaba já quebrando essa objeção, tá? E eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. Como eu falei, como que você quebra essa objeção do preço, gerando autoridade no que você faz, né? Se provando que você realmente entende daquilo, que você gera valor, provando que não importa o valor, o resultado é certo se aplicado certo, de maneira certa. Provas sociais, depoimentos e feedbacks constantes. Isso funciona muito, tá? Se você prova que você entende daquilo que você fala, ajudando outras pessoas, é muito mais fácil você quebrar essa objeção de preço, tá? Terceira e última objeção é a plausibilidade. O que é plausibilidade, Henrique? Nunca ouvi essa palavra, nunca ouvi esse termo. Bom, a plausibilidade é um termo que a gente usa no digital para demonstrar a sua expertise em alguma coisa, tá? Então, o que é plausibilidade? Falta de informação. Quando a pessoa tem essa objeção de falta de informação, você tem que quebrar ela. Como? Com plausibilidade. Mostrando que você realmente entende aquilo que você faz, que você realmente vive aquilo que você fala. Então, na maioria das vezes, essas objeções elas são cercadas por frases na cabeça da pessoa do tipo, não me parece ser verdade, pode ser um golpe, pode ser que seja um golpe. Aonde isso é comprovado? E como que você faz isso? De novo, gerando autoridade no que você faz, sendo 100% humano e sincero em um MUV. Não sei se você já ouviu esse termo, mas o MUV é um mecanismo único de vendas, tá? Então, é você usar, né, tudo que você tem ao seu dispor baseado na sua autoridade. Bom, é basicamente isso. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante que eu não coloquei aqui, que é o seguinte. Vocês podem perceber que em todo tópico, né, no caso preço e plausibilidade, eu coloquei essa primeira opção, gerando autoridade no que você faz, gerando autoridade no que você faz. Por que os dois têm a mesma coisa? Acontece o seguinte, quando você tem uma figura no mercado que é muito ilustre, realmente entende do que fala, tem audiência, tem autoridade, realmente prova tudo aquilo que ela faz, o preço é uma objeção que às vezes não existe. A plausibilidade às vezes é uma objeção que não existe mais. Por quê? Porque a pessoa ela tem tanta autoridade que ela acaba quebrando essas duas outras objeções, o preço e a plausibilidade. Se essa pessoa tem autoridade, o que é ter autoridade? Realmente ser aquilo que ela vende, né? Fazer o que ela fala, mostrar que ela entende, gerar resultado, né? Provas sociais e tudo mais. Acaba que ela já tem uma autoridade simplesmente para falar o valor é 1.000, 2.000, 3.000, que seja, R$100, independente do valor do produto, e simplesmente falar que funciona. E acaba que o preço e a plausibilidade se tornam uma objeção que quase inexistente, né? Então, se você tem autoridade, é muito bom, porque você não vai ter tanto trabalho para quebrar essas duas objeções de preço e plausibilidade, tá? É muito mais tranquilo. Agora, se você não tem, como eu falei, é muito mais fácil de você trabalhar essa questão da autoridade. Como? Gerando valor, né? Matando a cobra e mostrando o pau, provando que você fala, provando que você faz o que você fala, mostrando que seu conteúdo ajuda pessoas, provas sociais, no caso, ser humano, distribuir conteúdo e estar bem posicionado, tá? Então, são basicamente essas três objeções que você tem que quebrar, tá? Para gerar muito resultado no processo da venda, tá bom? E por fim, aqui só para finalizar, uma ótima copy e uma ótima oferta, tá bom? Por que montar uma ótima copy? Cara, ser autoritário pode gerar resultado? Claro que pode. Você pode ter, sei lá, 100.000, 2.000, 1 milhão de seguidores no Instagram, já é uma prova social de que você tem autoridade, porque tem uma galera te seguindo. Uma boa oferta, ela é direcionada diretamente para o seu público. Então, ter uma boa oferta é ter um bom mecanismo único de vendas, ter uma boa proposta. Por que montar? Bom, você acaba vendendo sem precisar estar presente. Então imagina, se você não tem uma página de vendas, uma VSL, que seja uma proposta única de vendas, você tem que estar todo dia ali no Instagram fazendo pitch, fazendo stories, fazendo conteúdo, postagem, direcionando a pessoa para algum lugar. Agora, se você tem autoridade, tem uma boa proposta, e essa proposta ela está dentro da sua página, dentro do seu vídeo de vendas, acaba que você gera resultado sem precisar estar lá. Porque quem está vendendo para você? Um robô, basicamente a sua copy, a sua oferta. Tá? E como eu coloquei aqui, ele torna o seu objetivo ou o seu produto mais desejável aos olhos das pessoas dentro dos seus posicionamentos. Se a pessoa está no Instagram, Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, TikTok, enfim, dentre outros, você direciona ela para essa proposta, para essa oferta e fica muito mais fácil você vender. Uma copy bem estruturada, tá? Ela não é obrigatória essa estrutura, mas eu coloquei baseada na minha expertise em tudo que eu já fiz e já gerou resultado. Com todos os dados que você colheu e que você conhece do seu público, fica muito mais fácil você tocar na dor, ir direto ao ponto sobre o que eles buscam, desejam e têm interesse. Como eu falei,
essa estrutura ela tá ligada ao mais importante, que é entender o público do seu cliente, tá bom? Então, se você sabe o que eles querem, você sabe montar um bom mecanismo único de vendas, você sabe montar uma boa proposta de vendas, headlines, promessas, propostas, criativos, copies, textos, anúncios criativos, que seja, você sabe porque você entender o público do seu cliente, você sabe o que eles estão buscando, o que eles precisam, o que eles necessitam. É muito mais fácil você vender entendendo o público do seu cliente. Todas essas estruturas que eu montei, elas estão realmente ligadas a entender o público do seu cliente. É isso que realmente, entender o público, tá? Não necessariamente do seu cliente, seja um projeto seu, o que quer que seja, mas se você entende o público para quem você quer vender, fica muito mais fácil você vender e gerar resultado nessa estrutura. Bom, pessoal, e aqui tem outros tópicos mais rápidos. Essa parte aqui do que compõe o negócio na internet realmente é a parte mais teórica. O segundo ponto dos princípios do tráfego é não se limitar às plataformas, aos padrões da plataforma. Normalmente, o pessoal ele leva muito pela praticidade. Então, para onde que eu devo vender? Ele vai pela mais fácil, ou ele começa no Facebook, ou ele começa no Google porque é melhor, ou o TikTok porque é a plataforma do momento. Cara, você realmente não precisa se limitar, você não precisa ter essas objeções como um profissional de tráfego. Você pode fazer tudo, cara. Não se limita realmente. Então, não existe melhor plataforma para vender. Qual que é a melhor? Google, Facebook ou TikTok? Qual que é a melhor audiência? Cara, não se limita a isso, realmente. Você pode vender em todas. Só que tem um detalhe muito importante que eu comento em toda a estrutura, em tudo que eu faço, que é: existe a melhor para você vender os seus produtos ou serviços. Existe uma melhor? Não, mas existe a melhor para você. Então, qual que é a plataforma que eu devo vender? Cara, testa. A melhor forma de você encontrar o que funciona ou não para você, para o seu cliente, para o que quer que seja, para a sua estrutura de tráfego, é você testando. E aqui é um detalhe muito importante. A escala de um negócio na internet não está apenas dentro dos potenciais metráveis de um negócio, mas também dentro dos que não são metráveis, ou seja, fora dos metráveis, tá? Teste e encontre os melhores meios de vender seus produtos e os serviços na internet, tá? Às vezes você está focando no tráfego, mas de repente para o seu cliente talvez o melhor não seja tráfego. Já provou pensar que talvez seja um SEO no Google, talvez seja um social media, ou que seja nenhum processo de venda direcionado para a imagem dele. Então você tem que encontrar realmente o que funciona. Existe um caminho, o melhor caminho? Existe, só que existe o melhor para você. Tá? E não generalizando para todo mundo. O melhor é o Google, o melhor é... Não. Existe o que funciona para você. Só que para você encontrar, você vai ter que testar. Tá ligado? Terceiro, e esse daqui, cara, para mim é o mais importante de todos, tá? Tráfego, ele só impulsiona o seu negócio na internet. Tem uma frase muito interessante do livro Segredos da Mente Milionária que fala que o dinheiro ele é apenas um impulsionador. Eu uso essa mesma frase aqui no tráfego, tá? Tráfego pago apenas só impulsiona o seu negócio dentro da internet com escalabilidade. Então, deixa eu voltar aqui. Ou seja, se você tem um posicionamento ruim, uma copy ruim, que seja qualquer estrutura ruim, o tráfego ele não vai salvar seu negócio. Então o tráfego ele é apenas um impulsionador do seu negócio. Se você tem uma boa copy, tem uma boa oferta, tem um bom perfil, tem um bom atrativo, tem um perfil cativante nas redes, tem uma boa landing page, e você coloca tráfego, irmão, você vai ter um resultado absurdo. Porque tráfego ele só impulsiona o seu negócio na internet. E aqui eu coloquei um tópico mais importante que é um contraponto ativo, né? Analise os flancos, produto, posicionamento, ofertas, copies, organização, clientes, pós-venda, dentre outros. Monte todo o seu setup antes de colocar seu negócio na internet. Por fim, e esse é o mais importante para mim, na minha opinião, também, todos são importantes, né? Vocês perceberam? Independente da estrutura, se acalme com as adversidades. Você vai tomar muito bloqueio, você vai ser privado de fazer muita coisa nas plataformas, você vai ter você vai quebrar muito a cabeça criando estratégia, né? E como eu coloquei aqui, tá tudo bem, são coisas que acontecem. Você vai se frustrar por achar que a falta de resultado é culpa sua, por não saber o suficiente sobre determinado assunto, determinado nicho, e tá tudo bem. Vão acontecer várias coisas, e sendo coisas que não tá sob o seu controle. E tá tudo bem. São coisas que acontecem. Então, acima de tudo, você tem que se profissionalizar, né? O mercado ele tá o tempo todo crescendo, tá o tempo todo se atualizando, evoluindo. Isso, tá o tempo todo evoluindo e você tem que evoluir com ele. Bom, pessoal, esses daqui foram os princípios do tráfego pago, tá bom? Tráfego por si só não gera resultado. Você tem que entender de copy, você tem que entender de oferta, você tem que entender de criativo, você tem que entender de branding,
tem que ter ideia de estratégia. Então, o gestor que gera resultado é o gestor que pensa fora da caixa. Seja a pessoa que pense fora da caixa, seja o gestor que pense fora da caixa. E você vai gerar muito resultado para o que quer que seja que você esteja envolvido nessa área. Bom, pessoal, o vídeo foi basicamente isso. Espero que tenha ajudado vocês de verdade. Então, é basicamente isso. Me sigam aí nas redes sociais, está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Curta o vídeo, deixa seu like, seu comentário. E se quiser deixar uma sugestão aí de próximos vídeos, próximos conteúdos, fiquem à vontade, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Bora pra cima, é tudo nosso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!